Existe uma sociedade matriarcal na literatura? Qual é o papel da religião nessa história toda? E afinal de contas, qual é a diferença entre alta e baixa fantasia no título de hoje? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Solta a vinheta. Cambada, vamos começar com a nossa conversa hoje. Trouxe o tijolinho aqui, olha só o trono do sol. Pensando aqui em umas coisinhas, né? Me pareceu que isso daqui foi uma tentativa de fazer uma cópia da capa do Game of Thrones para vender mais esse livro, né? São ferramentas que as editoras usam para poder vender mais. E eu enxergo, né? Sou um cara chato. Eu tenho esse método de fazer análises aqui que a gente nomeou de espada negra. E eu percebo muito desses detalhes em livros desse tipo. Agora, eu queria falar uma coisinha sobre essa série de livros, né, que tem uma divisão de extrato social muito peculiar. A gente tem alguns, vamos dizer assim, né, prefixos que vocês põem antes dos nomes de personagens aqui, que mostram qual é o status social de cada um. Então, quando você tem um co na frente do seu sobrenome, o negócio é muito louco. A pessoa é muito poderosa financeiramente falando, tem um extrato, bom, fazem parte dessa camada mais alta da sociedade. Se você não tem nada antes do seu sobrenome, sinto muito de avisar, mas o negócio lascou-se. Só que uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, que a sociedade principal em que se passa essa história, ela se localiza no Oriente. Ela se localiza em um mundo completamente, né, como quem diga, afastado do nosso. E aí é que entra isso naquele começo da nossa introdução aqui, falando sobre essa questão da alta literatura de fantasia. Ou alta fantasia, como dizemos aí. A alta fantasia é um tipo de literatura que não tem relação nenhuma com o nosso mundo. Ela se desliga totalmente, ao contrário de Harry Potter, por exemplo, em que nós temos uma baixa fantasia de terceiro grau, que é quando nós temos um mundo de fantasia inserido no nosso. Existe um contato com o mundo real, com a sociedade em que nós nos encontramos, é um tipo de uma ancoragem, nós dizemos, né, no real, na semiótica literária. Mas no caso aqui, essa dimensão do Trono do Sol não tem relação nenhuma com o nosso mundo, por isso nós dizemos que é uma alta fantasia. E olha, não podia ser alguma coisa mais diferente do nosso mundo. Esse personagem, personagens aliás que aparecem nesse livro, esse autor, ele mata personagens principais, ele é igual ao Martin nesse ponto. Mas acho que a semelhança para por aí. Porque são autores bastante distintos entre si, no sentido de que o Farrell ele vai explorar um pouquinho mais essa questão da disputa política, vai explorar um pouquinho mais essa questão da briga com as religiões, essa questão de pensamentos filosóficos. Então isso é muito mais profundo nesse livro do que acontece em Martin. Agora, a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro foi essa questão de uma sociedade matriarcal. As mulheres mandam na parada, e quando eu falo isso eu não estou exagerando não. Isso tem a ver com aquele fundo do religioso. Essa fé conscesiana, eles têm fé em um deus chamado Senzi nesse livro, nessa dimensão que foi desenvolvida. Então, eles acreditam nesse deus, só que ele veio de uma figura feminina, Vukta. É uma criatura cega que pulava de um lado para o outro no universo, ela deixava algumas partes de si e a junção de algumas dessas partes deu origem a Senzi. Por outro lado, também apareceu os Moichitis, que eu conheço um pouco o francês, eu falo Moitadi. Não recomendo que vocês pronunciem essas coisas sem algum cuidado, né? No final desse livro, sempre ao final aqui nós temos, acho que dá para enxergar, bonitinho, olha só. Vocês têm aqui a possibilidade de dar uma olhada em nomes com aquela transcrição. Então dá pra gente saber qual é a pronúncia correta. Não façam como eu fiz agora e sejam descuidados. Leiam com atenção. E nós vamos ter aí esses vários vocabulários no final do livro que vão explicar essa riqueza, né, de vocabulários, de uma língua própria que existe, né, de termos muito próprios desse livro. E essa questão dos nomes religiosos tem relação com isso. Então Vukta é uma figura feminina, ela deu origem a Senzi e aos Moitidis. Então o que isso aí tem a ver, afinal de contas? É uma figura feminina, quer dizer, nas fundações de uma religião. E essa figura feminina tem um papel muito importante nessa fé conscesiana. Então, esses aspectos religiosos, eles influenciam muito na constituição de uma sociedade. Por isso, por exemplo, quando as pessoas se casam, o homem leva o nome da mulher. Se a mulher morre e o homem ele é viúvo, ele continua levando o nome da mulher, essa sua vida de solteiro, viúvo.
até o momento em que ele se casa com outra mulher. Aí nesse caso em particular, ele leva o nome do outro, leva o nome da outra família da mulher. Mas sempre assim, é uma sociedade extremamente matriarcal. As mulheres mandam na coisa. A Cláudica, né, é o título que as rainhas vão receber. Sabe? Então, nós temos uma série de nomes muito específicos para isso. As mulheres são muito mais valorizadas, isso daqui. E foi uma provocação assim, que esse autor fez que eu achei bastante interessante. Então, por outro lado, né, nós vamos ter muitos homens também tendo um domínio, um poder muito grande, né, por questões fisiológicas mesmo, né, o homem é fisicamente superior. Mas só que isso não impede, por exemplo, a Assassina Branca, uma personagem que aparece aqui, uma assassina terrível, que deixa uma pedra branca nos olhos das vítimas que mata, que é uma assassina de aluguel, vamos por assim. É uma mulher terrível. Então, as mulheres, elas são muito valorizadas desde o começo nesse tipo de literatura aqui. Nesse livro, eu achei isso daí bastante peculiar. Então, outra coisa que eu achei bastante interessante, né, são esses embates que nós temos aí entre esse pensamento mais ateísta e esse pensamento teísta. A fé em Sense era uma coisa muito peculiar. As pessoas eles têm um uso de magia que eles vão usar nessa prática religiosa, e a magia eles conhecem como Ilmodo. Ilmodo, acho que é assim que o pessoal pronuncia em português, Ilmodo. Mas algumas pessoas, poucas, têm a habilidade de controlar esse tipo de magia. E eles são recolhidos como acólitos nesses monastérios, nesses lugares onde as pessoas vão desenvolver essas habilidades e vão partir todo aí para um caminho religioso. Só que essa é a fé conscienciana. Como toda fé, eles têm disputas internas, tem o árquicos, né, que seria o equivalente ao nosso Papa, eles combatem outras religiões dizendo que são facetas do Muad'Dib, né, o equivalente ao nosso diabo. Então, que é o contrário de Sense. Então nós temos extremismo religioso acontecendo, nós temos segmentos aí que vão se dividindo, né, uma linhagem um pouco protestante da vida que acontece também. Eu não vou dar spoilers aqui para não complicar a leitura de vocês, a minha proposta aqui é crítica, né? Mas no final das contas a gente vai ter aí um embate muito grande entre esse tipo de coisa. E agora, nós vamos ter também os ditos e cujos, né, os numetodos, que são uma população que acredita que não há necessidade de você pensar em deuses, ou cânticos, ou essa prática toda ritualística para você poder acessar essa magia, o Ilmodo. Eles acreditam que esse tipo de coisa é totalmente irracional, eles não dependem de deuses, são ateus. E são muito mal vistos nesse tipo de sociedade matriarcal, conservadora e religiosa. Coisa que eu achei muito peculiar. Então, uma outra coisa que eu achei interessante é aquela questão da diegese, como ela acontece nesse livro. Terceira pessoa total, né, um narrador heterodiegético, quer dizer, aquele narrador que observa as coisas de um ponto de vista distante, não é aquela primeira pessoa. Mas é uma coisa muito interessante que nós temos um foco em cada capítulo em um personagem. Então o capítulo geralmente leva o título com o nome do personagem, e nós temos aí a perspectiva dele ou dela do que está acontecendo ali ao redor. E as mulheres têm um pensamento bastante profundo, eu diria que não é aquele tipo de livro excessivamente descritivo, ele não é excessivamente arrastado, só que o ritmo dele é um pouco rápido demais de vez em quando. Então de um livro para o outro se passam 20, 30 anos. Então é uma coisa muito complicada às vezes, né, se você não estudar um pouquinho esses nomes aqui no final do livro. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os nomes, com as datas históricas, com as informações que aparecem aqui, para fazer uma leitura aí um pouco mais atenta e se divertir um pouquinho com essa história. Falta, como a gente já disse em outros vídeos, né, aquela referência ao mundo real, é a alta fantasia, ou seja, é um mundo à parte. Então temos que tomar alguns cuidados para poder observar os detalhes desse mundo. Bom, é isso que eu queria dizer nesse vídeo de hoje, sobre essa questão da literatura fantabulosa, dessa literatura fantástica, alta fantasia. Então não se esqueçam de meter o like no canal, né? Quem não desceu uma porrada, mete a bota nesse like aí com vontade, destruam esse botão de like. Se inscrevam no nosso canal, venham morar no castelo, quem mora no castelo, coraçãozinho pra vocês, cara. Porque quem mora no castelo merece coraçãozinho. Venham morar com a gente, tem muito lugar aqui, tem muito espaço. Temos o objetivo de chegar até 1000 habitantes aqui no castelo até o final do ano, né? Aí a gente consegue. Por hoje basta, a gente se vê na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até a semana que vem. Catapimas!